Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: Também tu és galileu? Porventura, vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos concluindo a 4ª semana da Quaresma e durante esses dias, na liturgia da palavra, de um modo especial no Evangelho, estamos percorrendo o Evangelho de João. E por causa da cura que Jesus realizou daquele paralítico na piscina de Betesda, então há controvérsia contra Jesus, porque ele realizava tais coisas, tais curas, em dia de sábado. E Jesus então vai tentando mostrar para aquelas pessoas que para fazer o bem não importa o dia, a hora, a ocasião, toda hora é hora para que a graça de Deus aconteça. Mas quem tem coração duro, coração fechado, não acolhe a novidade de Deus. Por isso, fariseus, doutores da lei, os escribas, se opunham à pessoa de Jesus. E hoje, então, este Evangelho nos apresenta esta situação. Alguns acreditavam que Jesus era o profeta. Outros diziam que ele era o Messias. Mas alguns diziam: porventura o Messias virá da Galileia? Galileia era uma cidadezinha muito pequenininha nos redores de Jerusalém. E era muito pequena, insignificante, vamos assim dizer, no mapa. Por isso eles diziam: não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? E assim houve divisão no meio do povo. Mas também entre os fariseus, os sumos sacerdotes, que mandaram soldados do templo ir prender Jesus, esses voltaram sem trazer Jesus. Então os guardas disseram: ninguém jamais falou como este homem. E aqui que eu quero trabalhar com vocês. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Em outra tradução está escrito: vós também vos deixastes seduzir? Talvez essa seja uma palavra mais apropriada. A sedução de Deus. O profeta Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A palavra de Deus, quando nos seduz, nos muda, nos transforma, nos faz
um homem novo, uma mulher nova. Então, se nós não nos deixarmos seduzir pelas palavras de Jesus, a nossa vida não se transforma, meu irmão, minha irmã. Então é preciso deixar que esta palavra penetre no mais íntimo do nosso ser e comece então essa transformação para uma vida nova. É como diz o salmista: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis, não endureçais o vosso coração. Quanto coração duro ainda, quanta mente fechada às propostas de Jesus. Muitas vezes, nossa, naquela época Jesus foi rejeitado, hoje também, viu, minha gente? Não pensem vocês que Jesus é adorado por toda a humanidade, não. Muitos viram as costas para Jesus, muitos não querem saber de Jesus, porque as palavras de Jesus são transformadoras e muitas vezes nós não queremos nos transformar. Nós preferimos ficar na nossa zona de conforto, no nosso mundinho, com as nossas ideias, com as nossas... e pronto, e tantas outras coisas que a gente vai fabricando e Jesus não tem espaço na nossa vida. Portanto, será que nós nos deixamos seduzir mesmo pela palavra de Deus? Será que em cada missa, em cada escuta da palavra, nós nos deixamos seduzir? É como fazer aquela experiência dos discípulos de Emaús. O nosso coração não ardia quando ele nos falava pelo caminho? Será que o nosso coração pulsa de alegria, de entusiasmo, de esperança quando nos deparamos com a palavra de Deus? Ou essa palavra é indiferente para a nossa vida? Tem muita gente que a palavra de Deus ela é indiferente. Tanto fez, tanto faz. Eu sou o dono do meu destino. Eu vou trilhando a minha caminhada. Se nós nos deixarmos seduzir pela palavra de Deus, nós vamos transformar sim a nossa vida. Que muitas coisas da nossa vida precisam ser transformadas. E se não deixarmos Deus tocar na nossa vida, fica muito difícil nós trabalharmos. Fica difícil nós crescermos como cristãos, como filhos de Deus. É preciso ter essa determinação para não deixar que a palavra de Deus ela se esvazie na nossa vida. Ela precisa ser como uma árvore plantada à beira do rio e que vai dar frutos em todo tempo. Meu irmão, minha irmã, quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, é a palavra de Deus que vai fazer com que a gente encontre nesse Deus a nossa esperança e a nossa certeza. É essa palavra de Deus que vai fazer com que a gente se coloque na vontade de Deus. Por isso o próprio Jesus diz: a minha missão é fazer a vontade do Pai que me enviou. Por isso a gente reza no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, estar na vontade de Deus é se deixar seduzir por Deus. Estar na vontade de Deus é trilhar e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Então, nesta final de quarta semana da Quaresma, já estamos aí quase vislumbrando a Semana Maior, que assim nós a chamamos, a Semana Santa. E será que o nosso coração está seduzido por Deus? Para entrarmos nas celebrações, a partir do Domingo de Ramos, e vivenciarmos tudo aquilo que a liturgia tem para revivermos e atualizarmos na nossa vida no hoje o mistério da salvação. Será que o nosso coração já está querendo viver essa transformação, já querendo vislumbrar essa Páscoa do Senhor? Portanto, fica aí o convite para cada um de nós. Se você ainda não se preparou devidamente, se prepare, meu irmão, minha irmã. Deixe que a palavra de Deus vá te conduzir nesses últimos dias da Quaresma, para que você possa ser um homem novo, uma mulher nova daqui uns dias. Que a Semana Santa não seja apenas a gente reviver aquilo que aconteceu lá atrás, mas atualizar no nosso hoje este mistério do amor de Deus. Porque a nossa fé é uma fé pascal.
a gente vive a paixão, morte, ressurreição, ascensão e o Pentecostes. Olha só, os 5 dedinhos da mão, viu? Que muitas vezes a gente fica só na paixão, morte e ressurreição. Mas tem a ascensão de Jesus e depois ele envia o Espírito Santo para conduzir a sua igreja até o reino definitivo. Então vamos pedir essa graça, que a gente não pare no tempo, no espaço, mas que deixemos que esta palavra de Deus nos transforme de dentro para fora. De dentro para fora. E se hoje escutarmos, como eu disse agora há pouco, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não tenhamos o coração duro, fechado à palavra de Deus, mas tenhamos este coração aberto, mente aberta, coração aberto, para que o Senhor possa nos transformar e sermos esses instrumentos do seu amor no meio da humanidade. Peçamos então essa graça e que o Senhor nos ajude neste propósito.